Você pensou em alguma dupla? Iago e Ângelo. Lembrando, né, pessoal, que não é para se encontrar, tá? É para continuar mantendo o isolamento e vocês falando pelo WhatsApp, falando com reuniões, né? Pode marcar pelo Face, enfim, aplicativos do Facebook, aplicativos do WhatsApp, aplicativos, o próprio Meet permite, tá? Ou do Gmail, do Google, certo? Para que vocês Prof, possam conversar sobre esse tema, tá? prof, Só um minutinho, Gabriel, a Raika pediu para falar antes. Pode falar, Raika. A minha dupla vai ser eu e a Maria. A gente está discutindo o tema. Tá. Então, sem tema ainda. Pode falar, Gabriel. pode fazer de esportes na África? Pode. Uhum. Competições que acontecem lá, sim. Júlia, pode ser crenças religiosas, né? A gente sabe que lá tem os animistas, as religiões, né? Animistas, religiões cristianismo e islamismo, que é bastante forte, né? As três, muitas vezes o sincretismo das três. Fala, Enzo. Eu estou entre exploração de petróleo ou tráfico de crianças. Ô, prof, eu e a Andressa a gente escolheu já. Enzo, tá contigo, você decide, querido. Tá, então eu vou fazer exploração de petróleo, que eu sei um pouco mais. Legal. Você tá sozinho, Enzo? Ninguém me chamou ainda. Tá. Você também pode chamar. Laura e Andressa, qual A seria gente o vai tema? fazer do folclore. Folclore. Mas tá muito amplo assim, meu amor. Seria bom vocês pegarem de alguma região, de alguma etnia. Senão vai ficar muito genérico e daí outro grupo pode estar querendo falar de folclore também e vocês podem acabar falando a mesma coisa. E é até importante você saber o que é folclore, o que você entende por folclore, né? Prof, Pode falar, Brenda Pires. eu já coloquei no chat, mas acho que você não viu. Eu posso fazer sobre tradições? Pode, mas assim como a Laura, é importante você delimitar tradições de quais etnias ou de quais países, de quais regiões. Porque senão fica muito grande a pesquisa. Você pode se perder e outra pessoa, né, pode, que também vai falar sobre tradições, falar do mesmo tema. Pode ser tradições da África do Sul? Uhum. Legal, Brenda. Prof, a Maria, a gente já disse, já viu. Prof, a gente já Qual sabe é, Raika? Pode ser vegetação? Vegetação e clima tá com o Iago e com o Ângelo. Ah, tá. Prof, eu já sei o que a gente vai fazer. Certo, Brenda Plentes. Qual é a sua dupla? Minha dupla é com a Naomi e Uhum. a gente vai fazer sobre o frevo. Frevo? É. Mas o frevo é uma dança nordestina, especificamente pernambucana. Ai, meu Deus, peraí. Hello! Eu e a Maria, a gente pode fazer sobre danças da África do Sul? Então, aí é que toca, aí é que choca com, por exemplo, a pesquisa da Brenda. Tradições da África do Sul, entendeu? Pode Porque ser ela pode flora, falar. então? Flora é a mesma coisa que vegetação, meu amor. Posso dar uma sugestão para vocês, Raika e Maria? Danças do oeste africano. Não quero determinar para vocês, tá? Vocês são livres para escolher, tá? Não, acho que pode ser. Vamos pensar mais um pouco e a gente fala. Isso. Ô, pode dar uma sugestão pra gente também? Ou se vocês quiserem pesquisar um pouquinho, danças oeste africano, Maria e Raika, vejam se vocês gostam, se interessam, se não é legal, tá? E troca, fiquem à vontade. Ou outro tema qualquer, tá? Laura, tema para vocês?
Ahn, tu queria folclore, né? Tu queria cultura? Ah, tanto faz, na Um verdade. tema legal é lendas também de lá. Tem bastante. Eu já pesquisei. Uhum. Verdade. Pedro, você chegou atrasado, né, querido? Eu tô vendo com o grupo quais são os temas de interesse para pesquisa para um trabalho que pode ser individual ou em dupla, certo? Que vocês devem pesquisar e apresentar numa data que a gente vai combinar ainda, que fique bem aí para todo mundo. Júlia, crenças religiosas. Beleza, Enzo? Posso marcar essa para você, Júlia? A questão, só um minutinho, Pedro. Pode. A questão só, Júlia, é que é muito. Se tu pegar o continente africano todinho, vai ficar muito grande. Quem sabe se tu focar na Nigéria? Tá bom, pode ser. Ou em outro país, ou numa região, num conjunto de países. Vou pesquisar e Tá? depois eu te digo, pode ser? Sim. É só porque senão pode tirar a pesquisa de outra pessoa e deixar a sua muito genérica. Ô, Ju, tu vai fazer sobre lenda, você falou? Não, religião. Não. Ah, tá, Crenças. então a gente vai fazer sobre lenda, prof. Sobre as lendas. Brenda Plentes e Naomi, lendas africanas? Isso. Tá. É interessante vocês. Não precisa ser atual, Laura. Pode ser de reinos africanos, se você quiser. Tá? Pode ser da expansão árabe. Pode ficar tranquila. A gente Ah, e pode tem pegar um alguns tema. reinos. Pode. Ah, Aham. pode falar, prof, pode falar. Eu ia falar de uma biblioteca de Timbuktu. Eu acho que é Ah, Timbuktu o nome. Tombuctu, não é? É, que é uma região que fica ali no Golfo da Guiné. Estou pesquisando aqui agora. Ô, prof, eu e a Raik, a gente pode fazer sobre o turismo? Sim, pode, achei muito legal. Ó, Laura, fica no Mali, que é um país ali próximo da Guiné, né? Fica no Golfo da Guiné, Aham. Timbuktu. É uma sugestão, tá? E é muito legal porque, se for comparar com a Europa, por exemplo, né? Não haviam essa preocupação com escolaridade para todo mundo, né? E biblioteca e educação para todos. E no Mali já havia, né? As escolas. Só um minutinho. Raica e Maria, turismo, né? Atenção, meninas, não se limitem a Egito e África do Sul. Senão vai ficar o de sempre, tá? Tentem explorar um pouco mais. Uhum. O Enzo está sugerindo tráfico de crianças. O Victor já tinha me perguntado, né, querido? Sobre geopolítica. Caramba, a questão da geopolítica ela é bastante ampla. Seria sul-africana, da África do Sul, então, é isso, Pedro? Sim. Não, Tá. Victor. Perdão, Victor. Geopolítica na África do Sul. É interessante você falar dos processos históricos, tá? O que levou a essa geopolítica atual, tá? É sozinho, Victor? Sim. Tá. Tem mais alguém aqui falando. A Laura vai fazer dos reinos, é isso? Tá. Lembra, André. Laura, que os reinos, eles mudam, tá? Tá. Então, é interessante você pesquisar e localizar períodos, tá? Tá bom. É Laura e Andressa. Isso. Legal.
Uhum. Todo mundo que eu anotei o nome tem tema, mas tem gente que não se manifestou ainda. Arthur, bom dia. Oi, bom dia, prof. Eu não sei se você lembra, a tarefa da semana era vocês pensarem um tema interessante, do gosto de vocês, sobre o continente africano, para vocês pesquisarem e mais tarde apresentarem um trabalho. Ele pode ser individual ou em dupla. Você vem algum tema em sua mente que você gostaria de pesquisar? Não, tipo, esqueci de fazer. Tá, não pensou, não. Posso te dar uma sugestão, Arthur? Não precisa definir agora e bater um martelo. Mas eu sei que você gosta de bicicleta. E veja se tem competições de bicicleta que são conhecidas no continente africano, ou veja trecho de viagem de cicloviajantes no continente africano. Eu tenho um casal de amigos, por exemplo, que pedalou uma parte da Namíbia. Enfim, é um tema que eu lembrei de ti, porque tu gosta de bicicleta. Você não precisa definir agora, tá? Mas o tempo vai passando, né? Pensa aí e veja se te agrada, tá? Bruno, e aí, cara? Você chegou a pensar em alguma coisa? Como é que você falou? Não ouvi se falou comigo? Bruno? Eu falei com o Bruno, isso. Eita. Eu tô querendo sim, saber tipo, se... eu tinha pensado assim, o básico do cervejas, esse tipo de coisa, mas já pegaram, né? Só que eu queria fazer em dupla, só que eu não sei. Acho que todo mundo já tá com dupla, a maioria. Não, Laura. Não. Ah, tá. Alguém quer ser dupla do Bruno? Quem não tem dupla? Se Não, ele quiser fazer sobre a exploração de petróleo, O Bruno pode com a gente. Opa, calma aí. Brenda, não pode trio, tá? Ao mesmo tempo falou o Gabriel Becker. O Arthur escreveu. Tu quer sozinho, Gabriel? Desculpa. Não, eu tô sozinho, só. Ah, tá. O Gabriel Becker tá sozinho, né? Entendi que é um meio convite pro Bruno. É isso, Gabriel? O Enzo falou se quiser fazer sobre petróleo. E o Arthur falou ali no chat. Enfim. Quem mais? Deixa eu orientar aqui o próximo, vocês vão pensando. Gabriel Machado vai fazer sozinho? Perdão, primeiro Gabriel Antônio, né? Você tem algum tema, Gabriel Antônio? Sim, eu falei que era esportes. Ah, perdão, não anotei. As coisas. Você pode lembrar dos esportes que são referência nas Olimpíadas, né? Na Paralimpíadas. Enfim, e outros, né? Eu sei alguns que tem. Tipo, a Jamaica fica na África, né? E aí, gente, a Jamaica fica na África? A Jamaica fica na América Central. Não. A Jamaica fica na América Central. Uou! A grande referência, Gabriel, de esportes são dos atletas, eu não sei se fala corredores, dos caras que correm, né? Atletismo, né? Acho que é esse o nome. Atletismo. E não é África do Sul. E não é África do Sul a referência, não, cara. Vai ser interessante você pesquisar. Eu vou pesquisar. Tá? Legal. Bruno, eu já vou fazer com o Sodré o outro. Se for de boa, eu posso fazer com o Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Você e o Bruno fazer sobre esporte? Sim, beleza. Tranquilo. Então tá. Gabriel. Só pra ter uma ideia, é pra quando esse trabalho?
Não sei, a gente vai combinar, tá? Tá. Pedro, você tem alguma ideia? Ah, Marina, Piratas peraí. da Somália. Desculpa, repete, Pedro. Piratas da Somália? É. Que legal. Não da Tem Somália, mas filme? Piratas Africanos. É, porque tem um filme, eu falei porque tem um filme. Tem filme, né? Bota fé. Mas eu quero dizer Massa. Piratas Africanos. Tá, do continente africano. Pirataria Massa, na África. massa. Interessante. Marina tá falando no chat, pintores norte-africanos da África do Professor, Norte. Só um pouquinho, Pedro. Interessante, Marina. É um tema que eu não conheço, é um tema legal. Talvez você possa ampliar até para continente africano esse tema. Talvez eu que seja ignorante, mas enfim, pode sim. Você vai fazer sozinha, Marina? Vou. Então tá, anotado. Gabriel Machado, agora você. Tem algum tema que você acha legal? Que vem em mente? Nenhum tu acha legal? Não pensou? Cara, pensa e me responda, me manda por e-mail, me responda na sexta-feira, tá? Limite, sexta-feira. Pedro, você queria falar mais alguma coisa? sim. Pode falar então. Eu ia falar que tem que ser um PowerPoint. A A gente já vai apresentação pode ser ver. um. Pelo amor de Deus, professora, faça um cartaz, cara. Eu não aguento fazer Power. Ô, prof, A gente já vai Ué, ver a data pô, e o ter que como. apresentar esse troço deve ser um inferno na Terra. Tá, vamos conversar sobre. Só um pouquinho, Júlia. O Gabriel falou que tinha pensado em economia. Uhum. Algum tipo de economia específica? O Enzo vai se limitar em petróleo, né? Que pode se falar também em economia do petróleo, né? Quem sabe você fala de outros minérios, Gabriel? De pedras preciosas, o que você acha? Pode ser? Então, o seu tema será minérios, mas excetuando, tirando o petróleo, tá? Porque petróleo, o Enzo já vai falar, perdão, tá? Então, fica minérios, diamantes, pedras preciosas, tá? É muito legal porque tem vários filmes que falam sobre isso, Gabriel. Talvez no YouTube você encontre documentários também, tá? Da National Geographic, da BBC. Acho que vai ficar bem Prof, legal. eu não entendi um negócio. Tipo, a gente vai poder fazer, tipo, o que a gente quiser, tipo, cartolina, PowerPoint, ou só uma coisa específica? A gente não definiu ainda. Também não entendi. A data e o modo eu ainda não vi com vocês. Eu quero conversar, tá? É que antes eu queria ver essa questão do tema. O Gustavo não tá online, né? A Isabela Portas também não, né? Manuela também não. A Mariana também não. A Naomi tá aí, não, né? Tá online, Naomi? Tem pouquinha gente na aula hoje. Tá, Naomi também não. Fizeram a prova de recuperação e não vieram pra aula. Ah, Ju, perdão, fala aí. Eu pedi um tempinho, né? Pode falar. eu vou fazer o trabalho com a Manu, tá? Ah, você e a Manuela. Tá. Dividam a tarefa, viu, Júlia? Dividam a pesquisa, dividam a apresentação. Beleza. Gustavo não veio, Isabela Portas não tá na aula. João, tá online, querido? Tá aí quietinho? Você pensou em algum tema? Que bom. Os animais que estão em perigo de extinção, que tem vários até na Uau! Muito massa. Muito legal esse tema, cara.
Já anotei aqui. Vários temas legais vocês estão sugerindo. Gostei bastante, estou gostando. Beleza, Júlia já foi, Laura já foi, Manuela já foi, Maria já foi. Ô, prof, Mariana não da tá. biblioteca? Por enquanto, não. Victor já tem, Raika já tem, Pedro já tem, Naomi já tem. Uhum. Ó, a Mariana tá sem tema, não tá online. O Gustavo, a Isabela. São esses que faltaram, ninguém pegou como dupla. Peraí, a Marina tá falando alguma coisa. Marina, talvez você deva fazer de toda a África. Você escolhe, tá? Você escolhe. Eu sugeri a África toda porque eu desconheço. Então, eu só quis trazer essa referência para vocês, se quiser ampliar, tá? Se você tiver pouca coisa, amplia para a África toda. O Enzo tá falando, prof, tem uma série muito boa que chama Direto ao Assunto na Netflix, massa, que fala de vários temas legais. Eu já usei para fazer PowerPoint de ciências e vou usar de novo geografia. Massa, bem lembrado. Ó, a dica do Enzo tá ali no chat, gente. No Netflix, tem uma série, né, que fala direto ao assunto, que se chama Direto ao Assunto. Tem outra também que eu indico que é Explicando. E daí tem temas diferentes, tá? E pode ser útil para alguns de vocês, beleza? Aí vocês vêm lá naquele botãozinho, né, dos temas que tem em cada série. São bem curtinhos, no máximo 20 minutos, meia hora, tá? Galera, ficamos assim então, tá? Vários temas, algumas duplas, alguns trabalhos individuais, e Gustavo, Isabela e Mariana ainda sem dupla, sem tema, tá? Vamos agora para esse outro quesito, né? Formas de apresentação. Gente, eu vou deixar livre, tá? Pode ser PowerPoint, pode ser um documentário, um vídeo que vocês queiram fazer, se filmar e mandar para mim, tá? Pode ser cartaz, tá? Pode ser história em quadrinhos, pode ser super livre, tá? Lembrem que vocês vão estar sendo avaliados pela, né, a pesquisa de vocês, tá? Então, é importante vocês demonstrarem nessa apresentação que vocês pesquisaram, que vocês leram, que vocês compreenderam, né, e de alguma maneira estão resumindo para escrever numa cartolina, tá? Para falar para uma câmera ou para colocar na apresentação de PowerPoint de vocês, tá? É muito interessante vocês usarem mapas, tá certo? E é muito importante vocês se apresentarem com clareza, esses temas de vocês. Vocês vão aparecer aqui na tela, nesse dia da apresentação, que a gente ainda vai combinar, tá? A apresentação também vai ser uma forma um critério de avaliação, perdão, que vocês tenham uma câmera, tá? Daí já combinem nesse dia de pegar um celular ou um computador em casa que tenha câmera, tá? Para que vocês possam mostrar para as pessoas aqui do grupo, mostrar para toda a sala o que vocês pesquisaram, certo? Porque são temas que vocês vão pesquisar e que nenhum outro aqui vai conhecer, tá? Vai ter um tempo de apresentação para que todo mundo possa o seu tempo contemplado, né? Cerca de 10 minutos no máximo, tá? Vai ser quando mesmo? Vamos combinar. Quando, tá? Eu não sei como é que tá a demanda de vocês para outras disciplinas, mas eu ia sugerir a gente começar essa apresentação no dia 7, daqui 15 dias. Vocês acham que é muito cedo? Não, tá bom. Tá bom, tá bom. Acho que uma semana já tá bem bom. Né? Uma semana já tava pronto o trabalho. Mas então tá. Eu vou deixar dia 7 de julho como a data de começo da apresentação. Certo? Ah, mas daí eu posso apresentar outro dia, porque dia 7 eu não vou ir na aula.
Pode, meu amor. Sim, se alguém tiver essa Tá. particularidade, Eu não tem problema. Então, 7/7, tá? É quando vai começar as apresentações. Um detalhe que eu acho que eu não deixei claro, tá? Vocês devem apresentar a pesquisa escrita, pelo menos uma folha, uma página, pelo menos uma página, tá? Uma folha seriam 2 páginas, né? Então, pelo menos uma página de pesquisa, tá? Pode ser escrito ou digitado, certo? Das coisas que vocês descobriram sobre esse tema que vocês estão escolhendo pesquisar, certo? Isso daí é texto, tá? E daí, na apresentação, vocês podem, como eu falei, né? Utilizar como apoio história em quadrinhos, um vídeo de vocês, né? Um cartaz, um PowerPoint, um Prezi, tá? E começa dia 7/7. Depois eu faço um sorteio e apresento para vocês a ordem de apresentação. No máximo 10 minutos de apresentação. Alguma dúvida, gente? Tá. Alguma sugestão? Não. Alguma sugestão? Não? Vejam, 8º ano. Deixei bem livre os temas, tá? Deixei bem livre a forma de apresentação, tá? Espero que vocês se organizem, espero que vocês, né, tenham essa maturidade, então, desse compromisso de apresentar algo bem legal, tá? Isso vale nota, né? E eu espero que a gente aprenda muito com essas pesquisas de cada um de vocês. Então vai ser cartaz, né? Pode ser cartaz também, se você quiser, sim. E o Graças texto, ao né? demônio. O texto de uma página. Detalhe, eu falei aqui do Gustavo, Isabela e Mariana sem tema, o Arthur também não se decidiu ainda, né? Eu fiz só uma sugestão A para Mari ele. vai fazer com a Isa, ela me disse. Ah, é? Tá. Depois, então, elas entram em contato por e-mail ou na sexta-feira para me falar o tema. Fala, Arthur. O meu pode ser aquele lá que tu falou, sobre Competições de bicicleta ou cicloviagens. Massa, Arthur, acho que você vai curtir. Tá bom. Beleza. Galera, temos 13 minutos. Eu acho que a gente consegue finalizar o capítulo sobre economia, tá? Será, professora? Será? Vejam. E um detalhe, pessoal. Talvez eu utilize essa pesquisa de vocês para o 9º ano, tá? Se ficar boa a qualidade, algumas eu vou publicar no Facebook da escola, tá legal? No Instagram da escola, e algumas eu vou, talvez, levar lá para o 9º ano, porque eles também estão pesquisando o continente africano, tá? Estão pesquisando, na verdade, eles começaram hoje, o continente africano, tá? Não, eu não vou conseguir terminar hoje, não, tem muita coisa, na verdade, tá? Terminou, a gente estava falando sobre a indústria e mineração. A gente estava na página 125 na última aula, né? Vocês estão com o livro em mãos? Vamos todo mundo abrir ali na página 125, por gentileza? Então, só retomando, né? Na última aula a gente falou sobre economia. Eu recordei com vocês os 3 setores da economia, o primeiro, o segundo e terceiro setor, né? O primeiro relacionado, então, à extração de matéria-prima, né? Ao cultivo na terra, à agricultura ou à criação de animais. Lembram disso? E o terceiro setor, o segundo setor, indústria, e o terceiro setor de serviços e comércios. E daí, eu lembro que surgiu um pouco uma dúvida, né? Mas os 3 setores da economia existem em todos os lugares, né? Em todos os países, em todas as cidades. Porém, numas cidades, nos países, um predomina, né, sobre o outro, certo? Há uma predominância do setor econômico, né? De cada região ou de cada momento da história, tá legal? Eu tô sem
Sem câmera? Ah, não, tô com câmera. Não estava me vendo? Então tá. Aí eu falei um pouquinho sobre agricultura, agropecuária, de modo geral, né? A gente observou o mapa ali da página 122. Tudo bem, gente? Estão comigo? Falamos sobre a indústria da África do Sul, que ela é muito desenvolvida, ela é muito diversificada, né? Lembram disso? A economia do algodão, o cultivo do algodão no Egito, né? Tem outras referências aqui de chá. Onde é que era o chá mesmo? A referência de chá? No Quênia, o maior produtor mundial de chá no Quênia. Frutas cítricas, né? A região do Maghreb, aquela região mais ocidental, né? Mais próxima, mais a oeste, mais próxima, então, do Oceano Atlântico, o Maghreb, que é tem significado árabe, né? Onde o sol se põe. Não sei se vocês lembram disso. Café, destaque para Etiópia. É isso? Cadê? Etiópia e Uganda, isso mesmo. Tá? Alguns caprinos, a importância pecuária ali na região tropical, né? Lembrando que a região tropical é onde a gente tem uma maior diversidade de vegetação, de flora e fauna e de animais, certo? E que muitas vezes, né, essas agriculturas, quando atendiam à exportação, né, elas eram agriculturas, ou até mesmo criação de animais, agropecuárias, né, intensiva, né, porque tinha o uso de máquinas, muitas vezes, né, as que a gente percebe no continente africano, são de empresas europeias, e agora, muito forte, as empresas chinesas, né, que crescem, e, consequentemente, precisam de matéria-prima, então recorrem a outros países de outros continentes para extraírem essas matérias-primas, né, como, por exemplo, algum tipo de cultura ou algum tipo de animal, legal, e que tem uma produtividade muito alta, né? Lembrem que a agropecuária intensiva, ela se utiliza da biotecnologia, ela se utiliza muitas vezes de produtos químicos, né, como agrotóxicos, para que a produção seja alta. Lembram disso? Ou ainda de controle de ração, de remédios para os animais, né, para que eles cresçam rápido, para que logo possam ser abatidos, para que a carne possa ser consumida, tá? Isso aí a gente estava falando lá na página 123, né, e daí a gente falou sobre o incentivo à agricultura no combate à desnutrição. Então, existe um órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas, a FAO, tá? Que é justamente uma secretaria, um órgão dentro desse grande órgão que é a ONU, que vai trabalhar com esse tema da agricultura e que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. É a tradução, no caso, da FAO, tá legal? Que vai justamente incentivar, né, junto com outros países, junto com empresas, tá? Inclusive a Embrapa, que é uma empresa de agropecuária do Brasil, certo? Vão, de alguma maneira, auxiliar países africanos para que eles possam consumir mais alimentos, tá? Para que eles possam plantar, cuidar, né, e, consequentemente, se alimentarem, para que eles não morram de desnutrição, tá? Para finalizar, isso eu não falei, né? Na página 124, na última linha, fala de protecionismo comercial, tá? O que seria isso? Vamos supor que eu e a Laura, a gente plante feijão, tá certo? E o Gabriel Machado, que é da África do Sul, também planta feijão, tá certo? Quando a gente fala de protecionismo comercial,
a gente tem como exemplo, tá ali na lateral do livro, né? A adoção de impostos ou de cotas, né, de valores, para evitar que o feijão que eu e a Laura, que produzimos aqui no Brasil, ele entre lá na África do Sul, porque lá o Gabriel Machado, ele já planta o feijão. Então, juntamente ao governo, o Gabriel e todos os demais plantadores de feijão, por exemplo, vão criar impostos, vão pedir, né, fazer essa solicitação junto ao governo para criar protecionismo comerciais, para que o país ou que outras empresas dentro desse país, África do Sul, não compre, ou se comprar um feijão brasileiro, meu e da Laura, né, tem um custo muito mais alto, tá? Eles fizeram isso aí com o Brasil. Com o quê, Pedro? Tu tá falando dos Estados Ah, sim, sim. Dos boicote, Estados Unidos, né? Eles boicotaram a Gurgel, tudo. Isso. Existem algumas ações que têm justamente esse objetivo de evitar entrar mercadorias, não interessa se é um carro, se é feijão, de outro país, para que se garanta, para que se desenvolva, né, a economia interna daquele país que necessita, tá? Isso é muito positivo, se for pensar de uma certa forma, tá? Mas também impede essa globalização, essa troca de mercadorias entre os demais países do mundo. Certo? Outra maneira de protecionismo, tá, comercial, é você ficar muito restrito à proteção fitozossanitária. O que é isso? Fito está relacionado a plantas, zoo está relacionado a animal, e sanitário está relacionado à higiene, de modo geral, certo? Então, se você tem uma proteção fitozossanitária muito restrita, muito limitada, tá? Você precisa que todos os países que estão exportando para esse país, que tem essa restrição, tá? Que tem essa limitação, ele cumpra muito claramente, muito detalhadamente, todas as regras para poder entrar, para poder ser importado em outro país, tá? Isso garante, claro, a saúde daquelas pessoas consumidoras, né, desse país que está importando, tá certo? E, por vezes, pode até garantir também desse país que está exportando. Então, por exemplo, eu e a Laura, a gente planta feijão com agrotóxico, com todos os agrotóxicos possíveis, no caso, que são liberados aqui no Brasil. Na verdade, infelizmente, o Brasil é um país que utiliza agrotóxicos que são negados em outras regiões do mundo, em outros países do mundo, porém aqui ainda se usa, né? E há várias consequências negativas. E vamos supor que eu e a Laura, então, a gente plante o nosso feijão e a gente utilize esse agrotóxico, né? Há um protecionismo fitossanitário de outras regiões que não vão comprar esse feijão porque sabe que a gente usou agrotóxico A, B, C, D, W, X, por exemplo, certo? Ou que a gente lavou o nosso feijão apenas uma vez e precisava lavar 4 vezes, tá? Então, são regras que vão sendo criadas para proteger, tá, o mercado interno, certo? Na página seguinte, a gente vai começar, não vai ser hoje, a falar sobre indústria e mineração, tá? Mas é importante vocês saberem que os países africanos, de forma geral, apresentam um baixo grau de industrialização, tá? Muitas vezes essa industrialização está relacionado com o refinamento do petróleo, por exemplo, certo? Ou o país que mais se destaca, né, para industrialização é a África do Sul. Nesse país, Guiné, que eu fui visitar, que fica no oeste africano, era muito curioso, porque a gente comprava poucas coisas industrializadas, mas quando a gente ia num posto de saúde, numa loja de conveniência, por exemplo, era muito curioso você olhar a embalagem dos produtos. Você não tinha a indústria da Guiné, indústria guineense, no caso, né?
a indústria do país ao lado, Senegal, que é muito mais desenvolvida, aí a gente encontrava, por exemplo, biscoito do Senegal, mas a gente não encontrava biscoito, sorvete, sei lá, farinha, salgadinho de indústria da Guiné. Tá? Então, por quê? Porque não é desenvolvida. Por quê? Porque é um país que vive ou de serviços ou que vive do primeiro setor da economia. Tá? Então, hoje é muito legal, né? De modo geral, trabalhar com embalagens a gente aprende bastante, né? E hoje, se a gente pegar uma embalagem, a gente vê que a indústria brasileira é bastante diversificada, né? Só fazendo uma comparação. Diferente do continente africano, de modo geral, que a gente vai continuar na próxima aula. Tá bom? Galerinha, sexta-feira nos falamos. Hasta la vista.